Corujão, não assiste aí, Hoffman. Leste europeu. Tá subindo um pouco o nível, né? No outro foi Irlanda do Norte, o leste europeu já melhora um pouco. Tá vendo? Voltei pro leste europeu, é dali que a gente consegue boas histórias. Por quê? Por quê? Tivemos agora a pausa de inverno em diversos campeonatos e no leste europeu essas pausas de inverno são mais longas porque o inverno é bem mais rigoroso lá pelo leste. Aos poucos, alguns campeonatos vão voltando. Temos 3 campeonatos que retomam suas atividades no final desse mês, início de fevereiro. 3 campeonatos de um nível já legal. Tá? Russo, ucraniano, só em fevereiro, já mais pro final de fevereiro. Mas agora, finalzinho do mês, teremos campeonato húngaro, croata e romeno. E aí temos a oportunidade para falarmos de alguns clubes históricos e alguns bons jogadores que estão por lá, que talvez nesta janela de transferências já saiam. Quer começar por onde? Vocês escolhem. Croácia. Croácia, Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb que fez grande Champions League. Quem já foi para a Croácia? Eu não. Eu fui para Split. Split é uma cidade espetacular, aliás, virou capítulo de um dos meus livros, porque é uma cidade que respira o Hajduk de uma maneira incrível. Assim, por onde você anda em Split, você vê alguma referência do Hajduk. É torcedor com a camisa na rua, é muro pintado, bandeira. Hajduk, que tem uma torcida organizada de ultras, né, que na Europa, a gente fala torcida organizada, na Europa são ultras, né, basicamente, que se chama torcida. Porque nos anos 50, um grupo de croatas viajou ao Brasil, conheceu o termo torcida e levou esse termo para Split. Então os ultras do Hajduk Split levam o nome de torcida. Então você vê pelas ruas de Split pichações, torcida em vários lugares. É muito legal isso. E é uma cidade espetacular. Pichações não tanto, mas... Pinturas. E é uma cidade banhada pelo mar Adriático, cidade linda, espetacular. Vale muito a responsável pelo Banana Split também. O doce ou o grupo? Década de 90. Banana Split. 90, jogadores dos anos 90, lá no Bertozzi pelo mundo. Assunto Neymar. Tudo é gancho, né? Assunto Neymar aqui no Rafael Oliveira Futebol e camisas do leste europeu. Agora, eu vou mostrar do Hajduk Split lá no não é seu porque eles canal. vieram pro Brasil e foram no bar e comeram salgadinho torcida, não é? Não existia torcida. O Alex já tá faturando. Primeira divisão do campeonato croata. São 10 times na primeira divisão. A gente falou na semana passada sobre o do norte irlandês, né? Que são 3 turnos inteiros e um quarto pela metade. Na Croácia são 4 turnos cheios. Né? Então, são 10 times, 9 jogos, mais 9, mais 9, mais 9, 4 turnos, totalizando 36? 9, Sim, 36. Acertei de primeira. Eu dei uma viajada aqui, eu não prestei muita atenção no que você estava falando, eu preciso assumir. Campeonato Croata, então. Vocês vão entender por que eu viajei. Volta no dia 31 de janeiro com o Inter Zaprešić e o Istra, e aí no final de semana, dias 1 e 2, já tem jogos também. O Dinamo Zagreb lidera com 47 pontos, tem 2 derrotas, 15 vitórias, 2 empates, 47 pontos, 12 a mais do que o Hajduk Split, que tem 1 a mais do que o Rijeka e o Osijek, que vem na sequência, né? Com 33. Já o Dinamo Zagreb é uma potência. O Dinamo Zagreb é um desses casos que a gente tem muito no leste europeu, de potência no seu país, mas que quando vai jogar as competições continentais sofre muito. Agora e olha que fez tanto, uma né? boa Champions, Boa. uma bela Champions pelo menos. Essa foi uma temporada de bons times saindo do eixo, digamos assim, mas o Dinamo Zagreb, o Slavia Praga todo, que fez uma bela Champions também, né? E o Dinamo é uma atração pela capacidade de não só buscar os principais jogadores do país, mas projetar também, né? E no caso desse ano, com o Dani Olmo valorizado, já desde o Europeu Sub-21, desde a Europa League dele na temporada passada já tinha sido muito E bom. convocado agora para a seleção principal, Também, né? Para um jogador jogando na Croácia, chamado para a seleção espanhola, é um baita do feito. E ele optou por se transferir da base do Barcelona para o Dinamo Zagreb para evoluir como jogador, para ter mais chance para jogar também no time principal. E ele será um jogador negociado pelo Dinamo Zagreb, se não for nessa janela, na próxima, com certeza, extremamente valorizado. Tem uma história muito ligada a brasileiros, né? Porque, por exemplo, e jogadores que naturalizaram croatas, né? Você citar 2, o Samir, que veio para a Copa de 2014, que é super ídolo lá, e mais atrás o Eduardo da Silva, né? Então, jogadores que se naturalizaram croatas porque foram muito bem sucedidos lá. Mas para não falar em Mandzukic, em Kovacic, é um grande revelador de jogadores o Dinamo Zagreb. Falei que eu dei uma viajada enquanto ele estava falando, porque eu estava tentando me lembrar Outro dia eu peguei um Uber, ou qualquer coisa do tipo. O Dinamo Zagreb. Não,
o motorista foi um jogador da base do São Paulo, ele estava me contando sobre lesão, e tudo mais. Não, mas um amigo dele que jogou junto com ele na base, entre outros jogadores, um deles até o próprio Ederson, do Manchester City, joga hoje na Croácia e a gente acabou conversando sobre futebol croata. Loucura, e ele tá no Slavia. Só o Rafael Oliveira pra entrar no Uber e conversar Está sobre na futebol 7ª colocação. Ele chegou no destino, é claro que a conversa não terminou. Slavia Koprivnik, que é o 7º colocado. O antigo Slaven Belupo. Verdade. Vamos pra onde? Pra Hungria agora? Pode ser, lembrando que Dinamo Zagreb e Hajduk Split é uma das grandes rivalidades do leste europeu também. Aliás, a gente pode gravar um programa um dia falando sobre rivalidades do leste europeu. Hungria, que você quer agora? A gente precisa anotar essa quantidade de ideia que a gente tem. O pessoal pode lembrar a gente também, né? E o pessoal pode O que sugerir. aconteceu com o Ferencváros? Ferencváros é o líder do campeonato, tem 36 pontos. Alguém no ginásio, no primário, leu um livro que era alguma coisa de Hungria? Pode ser Os Meninos, a Rua Paulo, alguma coisa assim? Eu li esse Menino Sem esse Pátria, eu li. não. Era Menino Sem Pátria, eu li. Era não, De Hungria, Mas não era na Hungria. Eu não lembro, não. Eu não vou lembrar. Enfim, Eu acho que sim. Bom, eu Viajou. tô falando uma coisa de 40 anos atrás. Campeonato húngaro. O Ferencváros tem uma partida a menos. Por quê? É muito comum isso no leste europeu também. Como os campeões nacionais entram nas fases preliminares, a federação colabora muito com esses times. Então, em determinado momento, o Ferencváros, por conta das campanhas das competições continentais preliminares, ele chegou a ter 2, 3 jogos a menos que os seus concorrentes. Ainda tem uma partida a menos, é o líder do campeonato com 36 pontos depois de 15 jogos. O Fehervar é o segundo com 32. Estou com a camisa do Honvéd. Um dos clubes mais importantes da história do futebol, pelo que ele foi para a seleção dourada da Hungria dos anos 50, invicta de 50 até 54, perdeu a final da Copa do Mundo para a Alemanha, foi campeão olímpico em 1952, time acima de tudo do Puskás, mas que colaborou demais na formação dessa seleção húngara. Puskás que joga o campeonato também. Tem também, tem a Puskás Academia, que é um clube formado de lá. Você tem o estádio Ferenc Puskás também em Honvéd. Essa camisa, por exemplo, eu comprei lá em Budapeste. Fui ver um jogo do Honvéd e aí entra um episódio triste. Foi a primeira vez que eu presenciei um caso de racismo de torcida em um estádio de futebol. Eu fiquei quietinho porque assim, eu fui de tram, né, pro jogo, e eu já fui ali com os ultras tal, e gente, se você é estrangeiro, para essa gente, para quem é radical, para quem é preconceituoso, não interessa muito cor da pele, religião. Se você já é estrangeiro, só isso já basta para essa gente intolerante e imbecil. E no estádio eu fiquei quietinho ali, sentado na curva tal, e de repente eu comecei a ouvir aquele barulho de pessoas imitando o som de macaco. Sabe quando a ficha não cai? Você demora para perceber. Você fala, não é possível. Não é possível. Toda vez que jogadores negros do time adversário tocavam na bola, havia um grupo de ultras que faziam som. E aí, para vocês entenderem a imbecilidade, né? Como a mente dessas pessoas não funciona. Havia negros entre os jogadores do Honvéd também, sabe? Mas foi a primeira vez, infelizmente, que eu presenciei um caso de racismo assim de torcida no estádio de futebol. Que lugar tá o Debrecen aí? O Debrecen é o 8º colocado, só um dos clubes grandes também da Hungria. Debrecen o Újpest é um outro clube grande da Hungria. E o Ferencváros falou racismo. Você já estava na ESPN nessa época, né? Já estava na ESPN, eu gravei. Sim. Agora, Budapeste é uma cidade sensacional. Não conheço. Sede da Euro. Se a Hungria se classificar, jogará lá. Então, você já tem foi até aquela questão do que muda o grupo. Já foi a Budapeste, muito legal. Budapeste vale demais. Tem mais algum aí? Senão eu vou cortar que seu tempo tá acabando. Não, calma. Vou pra Romênia então. Romênia, Bucareste eu nunca fui. Bucareste eu nunca fui. O Cluj lidera a competição. Clujão. Com 44 pontos, 22 programa jogos. da SBT, muito bom. TV Cluj? TV Cluj, O Astra é o segundo e o terceiro é o Steaua, que não se chama mais Steaua. Tem toda uma confusão envolvendo Steaua. Steaua Bucareste sempre foi uma propriedade do exército da Romênia, que nos últimos anos reivindicou o nome. Então o nome Steaua Bucareste hoje pertence a outro clube, mas o Steaua, o FCSB, continua sendo chamado de Steaua por todos,
carregou toda a história do clube, todas as glórias, os títulos, ficou com esse FCSB, presidido pelo Gigi Becali, que é uma figura... Se fosse apenas mala e maluco, seria bom. O problema é uma pessoa preconceituosa, xenófoba, com várias acusações na justiça na Romênia. Então a história do Gigi Becali vai muito além só das polêmicas tranquilas. O Cluj lidera o campeonato com 44 pontos. O campeonato volta no dia 31 de janeiro. Aliás, tem Cluj e o Steaua no dia 2 de fevereiro. Fica o assiste aí pra você. O campeonato romeno tem duas características que eu acho que são legais. Uma não é legal, que é a questão dos problemas financeiros, econômicos que geram esse tipo de mudança também. Então são vários os clubes que vira e mexe estão aí passando por dificuldades. Aí vem questão de falir ou não falir, fechar as portas ou não, renascer de que forma. Mas o outro lado é o equilíbrio. O Campeonato Romeno, a classificação do Campeonato Romeno quase sempre tem um equilíbrio gigante. Muita gente embolada em pontuação. Para fechar, a gente falou sobre o Dani Olmo. Denis Mann, meia atacante, joga pelos lados também, mais pela direita. Assisti alguns jogos dele pelo Steaua. É um atleta bem desejado também por clubes de fora da Romênia. Não tem o mesmo status que o Dani Olmo. O Dani Olmo deve se transferir para um grande clube da Europa, mas o Denis Mann provavelmente veremos em algum clube de um campeonato da Romênia. Não, lembrando que a Romênia fez bom europeu sub-21 nessa última edição. Para a Olimpíada. Olha, esses campeonatos sub-21 é mais um tema, viu? Toda vez que tiver algum Mundial sub-21... isso aí o Rafa vê todo. Ele está acompanhando talvez com o vídeo agora no ar, já está acabado. O Asiático sub-23. Então ele vai fazer um resumão depois. Bom tema. O Japão decepcionou, inclusive. Tá vendo? Não é normal isso. É normal. Episódio 3 do Corujão, aqui no Assiste aí Hoffman. Fique ligado então no Assiste aí Hoffman, Rafael Oliveira Futebol, para falar de Neymar. Bertozzi pelo mundo, com os jogadores dos anos 90 ainda na ativa. E também os camisados para falar de camisas do leste europeu. Fique ligado. Se inscreva, comente e... como que é? Dê o like. Ative o sininho, tá bom? Valeu!